Olá, eu sou Ana Rodrigues e estou aqui hoje para mais um episódio do AnaCast, o seu podcast. Hoje temos uma convidada super especial que vamos falar sobre atividades artísticas. Então, estou aqui com a Lígia, peço para você se apresentar. Lígia, seja bem-vinda ao nosso podcast. Bom, muito obrigada aí pela oportunidade de estar falando também um pouco mais sobre o meu trabalho, a importância de termos também uma atividade artística, plástica, né? E vou me apresentar então, rapidamente aqui. Eu sou a Lígia Rocha, trabalho como artista plástica, também como ilustradora e no design de estamparia. E estou aqui para falar um pouco de tudo isso que eu faço e que também é importante para quem tem a vontade, o desejo, né, de praticar alguma atividade artística. Eu vou defender essa área. Lígia, qual que é a importância, como você já introduziu falando sobre isso, a importância para as pessoas terem uma atividade artística plástica? Bom, eu venho de uma formação das artes visuais, né? Eu passei por essa formação e hoje, por exemplo, a minha atividade principal é dentro da pintura, dentro da aquarela. E o que eu percebo dando as aulas, né? Porque eu também dou aulas de pintura, é o quão importante é você estar diante de uma técnica específica, né? Seja desenho, seja pintura, seja cerâmica, até porque tem bastante... Nós temos aqui em Campo Grande bastante ateliês também, voltado para essa técnica. Mas você vai exercitar, além da sua concentração, do seu estado de presença, do seu cuidado com o que você está realizando, e você consegue ter um melhor direcionamento e um aprimoramento da sua habilidade. Então, você entra, por exemplo, não sei nada. Eu já tive alunas assim, que entraram, já tem um pouco mais de um ano comigo, entrou não sabendo lidar muito com a técnica e depois de um certo tempo, já teve um crescimento absurdo. E a gente também trabalha muito a questão da educação do olhar. Porque a gente tem hoje, tem a questão da leitura, né? Tem o analfabetismo funcional, que é quando também a pessoa não consegue ter um entendimento sobre o que lê. Sim. Imagina isso com imagem. Então, você, ao desenvolver a sua habilidade artística, você também vai conseguir ter uma leitura melhor das imagens. Porque hoje a gente está num universo, num mundo em que a comunicação principal é dentro de imagens. Então, assim, você vai conseguir olhar melhor uma composição. Você vai a uma exposição, você não vai olhar mais como leigo, digamos assim, né? Não entendo o que está aqui. Quantas vezes alguém já foi numa exposição e não entendeu ou não compreendeu o que o artista estava ali passando, né? Uhum. Então, eu acho que quando a gente fala de arte, a gente tem que ligar a comunicação. Arte é comunicação. Então, não é simplesmente um desenho aleatório, uma pintura aleatória. Então, você tem que entender que arte faz parte da comunicação humana. Então, as linguagens artísticas, seja ela através das artes visuais, do teatro, da dança e também da música, elas fazem parte da nossa expressão e comunicação humana. Então, isso com a tecnologia também foi se perdendo um pouco. E eu acho que depois da pandemia, a gente observa um retorno muito forte das pessoas procurando desenvolver alguma habilidade artística ou retornando, porque eu também encontrei pessoas que tiveram um contato com pintura, com desenho na infância e que na fase adulta retornaram porque sentiram uma grande necessidade de estar fazendo algo ali com as mãos, por exemplo. E é também um momento do pensamento, né? O seu pensamento transformado ali em formas, pinturas, ações. Falei bastante, né, gente? Mas é isso aí. Então, Lígia, porque eu mesma já ouvi
é alguém falando que vê a exposição, né, que não tem o conhecimento e acaba falando, mas só tinha uns rabiscos, uns borrão, umas coisas, só que tudo aquilo tá querendo passar uma mensagem, né? Basta a pessoa saber interpretar, saber entender qual é o tipo da mensagem, como que a pessoa tá querendo transmitir, né? Sim. É que assim, para o artista, como eu falei, né? Ele vai comunicar algo a alguém. Alguém seja ao público e alguém a ele mesmo, né? Quando eu faço algo, eu tô também me expressando, eu tô seguindo uma linha de raciocínio, há um pensamento também por trás, né? Então, você precisa entender o histórico, saber um pouquinho também desse artista, por que ele resolveu fazer, por exemplo, uma série, né? Quando você visita um museu, visita uma galeria, também há essa descrição. E aí a técnica também vai dizer muito. A técnica, ela vai materializar aquilo que o artista tá criando. Eu, por exemplo, eu gosto muito da aquarela. Também tenho um viés com a tinta acrílica. Eu gosto da materialidade, da maneira como essa tinta se comporta, entende? Ela me diz respeito. Então, ela vai se conectar também com pessoas que gostem disso. Então, a gente tem que observar sobre essa questão. Você vê um pouquinho sobre a história desse artista e o porquê que ele desenvolveu isso. Antes de chegar, assim, na louca, no museu. Ou também perguntar, porque é legal você vai estar exercitando o seu olhar e também a questão da história que está por trás daquela obra. Uhum. Então, até a técnica que ele utiliza na pintura, por exemplo, tem a ver com o que ele está transmitindo. Sim, é porque a técnica em si que o artista escolhe diz muito também sobre ele, sobre o que ele quer desenvolver na pesquisa dele, né? Porque há também uma pesquisa dentro da matéria ali, das técnicas em si. Tem gente que gosta de misturar várias técnicas. Eu gosto de fazer como exercício de experimentação. Inclusive, já fica o convite aqui, ó, para vocês irem lá no ateliê para a gente experimentar, dá para fazer. E porque a gente precisa dessa coisa do tato, né? De estar presente, dessa materialidade, de você ver o resultado e também de entender esse processo. Porque uma série desenvolvida por um artista é um processo de criação que muitas vezes o que está sendo ali experimentado vai ser deixado de lado até para chegar no resultado final que o artista quer. Uhum. É trabalhoso. Tem muita gente que fala assim, deve ser gostoso, deve ser fácil. Não, não é fácil. Tira isso da sua cabeça porque não é fácil. Trabalhar com criação não é fácil. Mas tem o seu valor. Tem também a questão de profundidade. Enfim, gente, é papo para horas, na verdade. Cada técnica, né? Cada passo a passo é com certeza muito aprofundado. Não é simplesmente pegar, fazer um desenho, pegar e uma tinta e sair pintando. Não é assim, né? Tem todo... Então tem que ter uma preparação, né? Não é simplesmente pegar e do nada ir fazendo. Ele tem todo um preparo. Porque se, por exemplo, quem não tem, assim, um hábito de estar desenhando, de estar experimentando uma técnica sempre, vai te dar um bloco, entende? Eu, por exemplo, já tenho recursos para dar uma aliviada no bloqueio criativo, por exemplo. Então, toda vez que me dá uma trava, eu já tenho recursos para fazer com que essa trava se desfaça. Então, assim, tem que ter um propósito. Aí, se você, por exemplo, quer testar materiais diversos, também pode, mas tem um direcionamento, você vai conseguir ter um melhor aproveitamento do processo mesmo e do resultado. Uhum. Eu acho que como qualquer profissional, qualquer área que tenha que ter criação, pode estar sujeito a entrar num bloqueio, né? Ah, sim. Só que aí você tem que encontrar formas desse bloqueio desbloquear mais fácil, entende? Então, isso eu encontrei fazendo. Eu vou deixar aqui um registro eu, Lígia, uso o recurso da colagem, por exemplo, para destravar o meu bloqueio criativo.
Para mim, isso funciona demais. Colagem é o quê? Recorte mesmo, montagem de cena. Eu gosto de estar folheando, né? Sou ainda da época de folhear, não fico criando assim totalmente no digital para depois imprimir. Não, eu gosto de pegar revista, de recortar, de fazer uma montagem e a partir disso criar outra coisa. Lígia, fala pra gente um pouquinho da sua trajetória, sua formação. Bom, a minha formação vem das artes visuais, né? Me formei aqui na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Depois eu também fiz uma pós-graduação dentro das artes visuais. Porém, eu sempre transitei muito com a música, no teatro também. E demorei para assumir esse lado mais das artes visuais, né? Então, quando eu me mudei para o Rio de Janeiro, foi lá que realmente eu falei, preciso voltar a pintar, preciso fazer a coisa acontecer. E aí, lá já tive meu filho, né? Então, eu costumo dizer que foi depois do nascimento dele mesmo que eu assumi a condição de ser artista visual, né? Dentro dessa área. E aí, falei, o que eu vou começar a fazer? Eu lembro que eu tinha... quando eu ainda trabalhava no portal, eu saía, chegava em casa e fazia alguns experimentos com tinta acrílica. Então, eu mesma já ia fazendo uma breve pesquisa. E eu falei assim, bom, eu experimentei muito material também. Falei, tá aí, eu vou criar uma oficina. A partir dessa ideia, eu comecei a criar oficinas práticas e plásticas, né? Lá no Rio de Janeiro. E também eu tinha uma aquarela que me acompanhava na bolsa, assim. Eu falei, gente, eu preciso voltar a pintar. E aí eu comecei, de fato, a esboçar, a estudar de verdade a questão da aquarela mesmo. Porque até então, eu não tinha eu não conseguia passar aquilo que eu estava pensando, não conseguia lidar muito com a tinta. Então, eu fui estudar. Aí estudei e comecei a divulgar meu trabalho também na internet e, em paralelo, criando essa oficina de experimentações com materiais artísticos. Foi a primeira oficina que eu fiz no Rio. E aí, naquela época, teve uma pessoa. Falei, assim mesmo, a gente começa... O importante é começar. E aí, eu entrei para um grupo de mães, né? Porque lá eu não tinha familiares próximos no Rio. Então, aí os grupos, eles acabam sendo de muito apoio, assim. Porque você está passando por um processo, outras mulheres também. E aí, eu também divulguei o meu trabalho neste grupo. E aí, eu recebi já uma encomenda para fazer a ilustração. Foi quando eu comecei a pegar a ilustração de família. Aí, eu fazia lá as ilustrações de família, tudo em aquarela também. E aí, eu também fui batendo de porta em porta. Falei, ninguém me conhece aqui, como é que eu vou fazer? Aí, eu consegui, assim, cheguei a fazer uma série com pintura de café, que eu também faço. Então, assim, tudo mais técnica aguada. E eu lembro de ter mapeado as cafeterias que estavam, assim, mais próximas a mim, onde eu morava. E fui de porta em porta. Aí, peguei e falei assim, olha, eu tenho um trabalho... Eu faço esse tipo de pintura, tal, vocês podem fazer aí uma exposição. Tem como eu fazer uma exposição? Vários lugares abriram as portas para mim. E aí, assim, vai se fortalecendo. Até eu chegar no Festival do Café também, que foi super bacana, foi uma experiência ótima lá no Rio. Eu fiz uma exposição também nesse festival e também dei uma oficina de pintura com café lá. E aí eu mapeava muito pelo Instagram, né? Falei assim, ao mesmo tempo em que eu consigo mostrar o meu trabalho aqui, eu também vou procurando aquilo que tem ao meu redor. Então, assim, o Rio de Janeiro me ensinou que para essa área criativa, você tem que estar na pista, entendeu? Você tem que estar mostrando a cara, você tem que estar mostrando o seu trabalho, você tem que fazer... esses contatos, você precisa criar contatos, que é uma coisa que eu já tinha em Campo Grande, então eu ficava meio que confortável, entendeu? Uhum. Agora, quando você tem que sair a campo e se apresentar muda o jogo. Então, ali eu aprendi muito sobre isso, a construir relações
principalmente profissionais. E eu me lembro que um pouco antes da pandemia, foi em 2019, eu conheci os fotógrafos que, assim, me abriram também as portas. Foi na Indoor Galeria. Marcos e Ângela, um abraço aí também. Que eles também me abriram as portas da Galeria de Arte e Fotografia para estar sendo parceira. Lá, de fato, eu consegui ministrar, as oficinas de aquarela começaram lá, especificamente na Indoor. Então, a gente fez, acho que foi o segundo semestre todo de 2019, que eu dei oficina de aquarela. E para 2020 a gente já tinha, assim, vários projetos, mas aí veio pandemia que deu uma bloqueada geral, né? Então, foi aí 2020 e 2021 eu voltei para Campo Grande. E quando eu voltei para cá, eu realmente não sabia se eu ia continuar. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Recomeçou. Falei, ai, meu Deus, enfim. Falei, vou tentar. Aí eu conversei com a Márcia Chiadi, grande amiga também, lá do Recanto das Ervas. Falei assim, bom, tem bastante planta, eu gosto de fazer pintura botânica, vou propor uma oficina de aquarela botânica. As vagas esgotaram. Eu lembro que Márcia super assim também abriu as portas ali para mim, aí coloquei as vagas, na mesma semana já esgotou, e aí eu falei, bom, as pessoas querem pintar. As pessoas estão buscando isso, né? E aí ali também já tive vários feedbacks de gente que tinha pintado na infância, depois parou, enfim, várias histórias. E aí percebi que era, assim, uma oportunidade. E logo depois eu fiz a oficina na Simone. Obrigada também, Simone, no Espaço Arte Cura. E eu falei, bom, para 2022, né? Temos várias opções aí. E aí eu conheci Camila também, que hoje é minha sócia, minha amiga no ateliê. E nós trabalhamos muito bem juntas numa pintura para ambiente, que a gente fez uma pintura para 3 ambientes. Nós fizemos essa encomenda aí de 3 ambientes. Aí ela já tinha tido um ateliê. Ela falou assim, Lígia, vamos abrir um ateliê? Falei, meu Deus, como que a gente vai abrir? Eu ainda nem tenho aluno. Mas é isso, você precisa se unir com pessoas que queiram a mesma coisa que você. Eu precisava de um espaço, precisava mostrar ali também o meu trabalho. E ela também, né, querendo ter um espaço para criação, para produção artística e também para oferecer as aulas. Falei, olha, vai com medo mesmo. E aí peguei e abri o ateliê junto com a Camila, que também trabalha com aquarela, só que os nossos estilos são bem diferentes. Eu costumo dizer que a gente se complementa, né? E aí, em julho de 2022, nós abrimos o Art du Jour Atelier. E Art du Jour, né, tá em francês, mas significa arte do dia. Nossa, de lá para cá, assim, a gente realmente vem crescendo, né, como um ateliê mesmo de pintura, até porque em Campo Grande tem poucos, né, comparados com cerâmica, tem poucos ateliês, assim. E aí as pessoas vão por indicação, vão porque encontraram algo no Instagram. Ah, sei lá, recebi aqui vi um trabalho de uma amiga, também estou querendo conhecer. Então, assim, vai pipocando e as pessoas vão indo atrás, né? A gente também tem parceiros, a gente também faz trabalho em parceria, né? Este ano nós fizemos com a Casa Manuel de Barros, a Casa Quintal, e aí nós fizemos uma oficina em que foi uma parceria do ateliê com a Casa Quintal Manuel de Barros, e as pessoas, além de visitarem, fazerem a visitação guiada pela casa do poeta, logo após a gente também incluiu a oficina de aquarela. E foi muito especial assim, porque as pessoas saíram impregnadas de poesia e também da questão
da pintura mesmo, né? Da plástica, assim, da expressão em si humana, né? De cada um. E aí é isso, estamos já um pouco mais de 2 anos na ativa aqui com o ateliê. Inclusive, faço aqui a chamada, o convite para você que ainda não conhece o Art do Ju Ateliê, que venha nos conhecer. Inclusive, agora para dezembro, nós faremos aí a apresentação das alunas, né? De uma exposição das alunas e também a gente faz um ateliê aberto. O costume de fazer uma vez por mês o ateliê aberto para que as pessoas nos conheçam, tenha ali uma proximidade entre uma artista. experiência mesmo. Entre artista e público ali. Só para fazer uma ressalva, Lígia, da mensagem principal que o podcast sempre traz. Então, assim, eu vi no seu decorrer da sua história, da sua formação, da sua experiência, que você teve alguns momentos de superação, de dificuldade, que você acabou tendo estratégias ali. Eu acho interessante, né, de fazer uma ressalva para as pessoas que estão assistindo. Tem gente que acompanha já o podcast, que num momento de dificuldade, num lugar que você não conhecia ninguém, não tinha pessoas para te indicar, para te já falar do seu trabalho, te apresentar, você fez isso. Você foi lá e buscou o contato, mesmo sabendo que, igual você falou das cafeterias, às vezes você vai em 10 cafeterias, você vai ter um sim e 9 nãos, né? Sim. Você tem que estar preparado para isso. Mesmo assim, você encarou, foi e as portas se abriram para você, né? Você teve um resultado positivo lá. Talvez teve muitos não, com certeza, você deve ter acontecido isso. Mas mesmo assim, você não desistiu e seguiu. E aí, quando você retornou de novo, você teve um desafio, né? Mesmo estando num lugar que você já tinha um network, ele já conhecia pessoas, você não se viu perdida ali. O que eu vou fazer agora? Será que eu vou continuar? Porque aí você já não tinha um espaço, você já saiu da sua zona de conforto de novo, né? Eu acho que assim, o importante, inclusive para frisar, eu voltei com olhos de oportunidade. Então, assim, para Campo Grande, eu consegui mapear, digamos que as lacunas dentro desse universo das artes. Então, eu olhei já com, assim, mais esperto, entendeu? Porque, querendo ou não, você tá numa metrópole, te dá um sacode. Sim. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Então, assim, quando ninguém te conhece, você tem que dar cara a tapa. É o que eu converso, assim, com amigas, amigos que são da área artística. Se você optou por estar numa área artística, você tem que mostrar a cara. Não tem como você ficar somente nos bastidores. A não ser que você consiga se desenvolver bem só ali atrás das câmeras ou atrás ali só mais na produção, digamos assim. Aí tudo bem. Mas dentro da pintura, eu falei, eu tenho que colocar isso no Instagram, tem que ficar evidente para as pessoas, eu tenho que dizer que eu faço trabalho por encomenda, entendeu? Eu tenho que dizer que eu dou as aulas. Então, tem que ter coragem mesmo, tem que bater na portinha das pessoas também. Porque se você não falar do seu trabalho, as pessoas não vão adivinhar, né? Às vezes, assim, pra gente, que cada trabalho, cada coisa que a gente faz, parece que é tão óbvio. E como já tá lá no Instagram, as coisas, então você está conversando com a pessoa e ela já até te segue no Instagram. Sim. E aí, mas você não, às vezes acaba não falando, porque ela já me segue, ela já sabe o que eu faço. E não, às vezes a pessoa não tem, cada pessoa tem uma percepção, né? E às vezes a percepção da pessoa não é a sua, na verdade. Ela não entendeu ali a mensagem ou alguma coisa, e ela fala, nossa, mas você faz isso? Faço, e aí muda o contexto. Então, acho que isso é muito importante. Mesmo que esteja óbvio, você fala do seu trabalho, né? Oferece o seu trabalho. Sim. Propõe. Ela pode não querer no momento, mas ela futuramente ela pode precisar, ou ela pode conhecer alguém que está buscando aquilo e te indicar, né? Então, super. As portas vão se abrindo. Já aconteceu comigo, conheço pessoas de longa data que depois que eu comecei mesmo a trabalhar, a mostrar o que eu faço, aí sim, rolaram encomendas, entendeu? Começaram a fazer pedidos, ou se não vão lá, prestigiam um evento, compram um trabalho. Então, assim, você tem que tem que estar no palco.
O palco que eu digo, você tem que ser protagonista da sua história, entende? Você tem que construir a sua história. Então, isso para qualquer área da vida que você for trabalhar. Não estou nem querendo dizer só das artes, entende? Mas dentro do que você for escolher, seja o protagonista da sua história. Para que terceiros não sejam, entendeu? Para que outras pessoas não digam o que você tem que fazer. Então, eu decidi ser a protagonista da minha história. Então, isso fez total diferença. Entende? Assim como pessoas, por exemplo, que não entendiam muito bem o que eu faço, aí, não entendiam o tanto que eu cobrava, né, pelo um trabalho, eu conversei. Então, eu acho que a gente também tem que ter a humildade de educar, entende? Educar o público. Porque se o público não compreende muito bem o que você faz, você precisa mostrar para ele, você precisa destrinchar, precisa conversar. Então, ter diálogo também é fundamental. Não é assim, virar as costas e foi embora. Não, se eu decidi assumir isso, então segue o baile. Exato. E se não estiver preparada no caminho, no decorrer, você vai ficar. Você vai ficar, se preparando. Exatamente. E uma coisa que eu também digo, Ana, é para que, neste caso, para quem é das artes e foca muito só em produção artística, não cometa só o seu tempo para isso. Vá atrás de um curso sobre finanças, sobre vendas, porque o artista também tem que aprender a gerenciar a sua carreira. Então, eu acho que ainda falta isso, tá? Eu tive que ir na cara e com a coragem mesmo, ir atrás dos cursos. Eu fui me aperfeiçoando ao longo do tempo para isso, né? Eu olho para trás e vejo e falava, gente, eu não sabia cobrar nada. E é assim, fazia o preço na louca, entendeu? Que é o que acontece ainda, mas assim, tem que fazer um curso, tem que estudar. Então, para qualquer área é isso. Então, para as artes, que é algo mais assim, você lida com a criação, você tem que ter essa organização também. Porque querendo ou não, o ateliê não deixa de ser uma empresa. Ela sim. Por mais que é relacionada à arte, né? E às vezes as pessoas se confundem com isso. Mas querendo ou não, é uma empresa. Exato. Ela precisa de toda a gestão como qualquer outra empresa precisa para ela não ter problemas futuros, não exato. tendo problemas financeiros, né? Isso. Então, a gente tem que ter essa organização e também levar em conta a importância de se ter uma rotina. Eu fui muito avessa à rotina durante muito tempo, até entender o quão bom é você ter uma rotina, uma organização para que as coisas aconteçam. Porque senão você fica à deriva, né? O negócio não sai resultado nenhum e aí você fica lá sem ver nada acontecer. Então, acho que a partir dessa organização e você também querer ser protagonista da sua história, muda uma chave. Entende? Porque a empresa tá lá, mas aí você não entende que o ateliê é uma empresa. E aí você vai achar que você pode fazer quando me der vontade, quando eu achar que eu tive um insight ali de uma criação, eu vou lá fazer. E aí acaba que você não vai conseguir ter uma constância, porque se a criação não aparecer, né? Exato. Não surgir então, ali. Isso que você falou, exatamente, dá um insight, ou se não a questão da inspiração. Gente, para com isso. Vai me dar uma inspiração, eu vou criar. A inspiração, ela vem de acordo com a constância que você está trabalhando, entende? Então, isso aí também, para mim, já morreu por terra há muito tempo. Então, você tem uma inspiração, ela vem, óbvio, mas você precisa ter essa constância no desenvolvimento ali do seu trabalho para que as coisas, né, apareçam, que elas tenham um resultado X lá que você espera. É isso. Lígia, como que funciona as aulas, as oficinas lá no ateliê? Bom, sobre as aulas e as oficinas dentro do ateliê, nós temos aulas regulares para o público adulto, também infantil. E quanto às oficinas, a gente também realiza no ateliê, né? E também ou em espaços parceiros. Então, são pontuais, né? As oficinas, elas acontecem pontualmente.
Agora, as aulas regulares, todo mês está tendo, e se você ainda, por exemplo, eu preciso saber desenhar, saber pintar, não. Lá a gente vai passar, né? Tem toda uma metodologia, um passo a passo, para você chegar e vir junto aí com a gente. Então, temos aulas em grupo e também temos aulas individuais. Aí fica a critério também da pessoa, né? Então, hoje lá no Art do Ju Atelier e galeria, porque também tem todo o meu trabalho, o trabalho da Camila, né, exposto no ateliê, e também é uma loja de chás. Então, para quem gosta de chás também, que a gente fez a parceria com a Bruna Barros, né? Então, é tanto a loja da Um Chá quanto o ateliê. Então, fizemos, assim, uma ótima parceria, que une útil ao agradável, então tá ótimo, assim. Então, a gente tem tanto as aulas regulares, para o público infantil e adulto também. Inclusive, tempo de férias, né? Férias escolares, a gente também faz uma edição de férias com arte para a criançada. Então, já fiquem atentos aí no mês de janeiro e julho. É um momento para a criança estar conhecendo e, de repente, desenvolver essa habilidade. Sim. E, Lígia, além das oficinas e das aulas de pintura ali, tem alguma outra atividade que você desenvolve relacionada às artes? Bom, eu fiz já ilustração para livro infantil e também para um livro ilustrado para partituras de piano, que eu já fiz. E também tenho trabalho voltado para estamparia. Inclusive, eu tenho, junto com 2 amigas e sócias também, um curso online, né, que a gente desenvolveu, super completo, voltado para a estamparia, do básico até o mais avançado, né? Aí eu trouxe o exemplo aqui da estamparia da estampa Pantanal, que fez o maior sucesso. Aqui a gente tem vários elementos que eu criei, assim, tudo à mão. Então, eu gosto muito de ter essa parte de criação manual e depois toda a composição eu faço no digital, né? Então, essa onça, por exemplo, eu pintei toda no café. Aqui o tuiuiu, a arara, foi tudo na aquarela. Aí tem costela aqui também de Adão, que eu fiz na aquarela também. Então, eu gosto de trabalhar tanto com manual quanto com digital, porque eu acho que eles também se complementam muito, tá? Então, meu foco maior, assim, é tanto na aquarela em si como técnica, e também nas aulas e esses projetos que eu faço à parte, né? No caso, desenvolvimento de ilustração para livro e a estamparia também. Na estampa você acaba mesclando os dois, né? Usando técnicas variadas. Sim. E o digital também, né? Exato. E, Lígia, para quem quer fazer uma aula, despertou o desejo de fazer uma aula, participar de alguma oficina, tirar até mesmo alguma dúvida, como que faz? Como te procura? O que deve fazer? Bom, só entrar em contato aqui comigo. Inclusive, tá aí na descrição o meu Instagram e também o Instagram do ateliê, que vocês podem já estar entrando em contato. E indo presencialmente lá no ateliê, né? Então, a gente inclusive faz uma vez por mês, a gente tem o chamado ateliê aberto. O ateliê aberto é uma forma do público estar um pouco mais próximo também da gente e da gente estar apresentando a nossa produção criativa, a nossa produção plástica ali dentro do ateliê e também o convite para tomar um chá. E aí, quando vocês fazem esse momento, uma vez no mês, vocês sempre postam... A gente anuncia. Lá no Instagram. Isso, a gente anuncia. E de fato, né, gente? O maior, assim... A gente consegue anunciar mais ali mesmo no Instagram. É, porque é um meio de comunicação que todo mundo, quem já segue, já acompanha e tem o interesse pelo trabalho, já vai ali. Já consegue ver e entrar e ver, tal dia é a data da visita lá no ateliê, né? Legal. Exato. Inclusive, já fica aqui também o convite para vocês. Para irem prestigiar, conhecer também lá. Lígia, a gente já está caminhando para o final, né? Eu queria pedir para você deixar uma mensagem para os nossos acompanhantes do podcast. Internautas, né, que estão aí do outro lado, o que eu diria enquanto artista,
né, dentro dessa área criativa. Se você quer realmente investir na sua carreira artística, faça, tenha a coragem de lidar com todas as adversidades possíveis, né? Se você sente que realmente está fazendo algo que te move e que conversa, dialoga com as outras pessoas, faça. Eu encaro isso, a minha carreira hoje, como missão mesmo. Porque eu já pensei também em desistir inúmeras vezes. E era muito interessante que todas as vezes que eu pensava, eu recebia mensagens de pessoas, assim, tipo no direct mesmo. Ouvia mensagem no WhatsApp. Pô, seu trabalho fala comigo de uma tal forma. Sem brincadeira, eu recebia. Eu falava, não, eu vou largar tudo. Vou parar tudo. E eu recebia. Então, assim, também encaro mais como uma chamada espiritual também. Então, estude, é óbvio, né? Estude também coisas que vão agregar para a sua carreira, como essas que eu falei, sobre as finanças, sobre vendas também, sobre como se posicionar diante do que você pensa em fazer, né? E uma coisa também principal, crie oportunidades e também crie relacionamentos. A gente, quando está muito num lugar confortável, né, a gente não sai dessa zona de conforto, então às vezes você acha que as pessoas vão até você. Não existe. Se você não fizer um movimento, as coisas não vão acontecer. Então eu digo que hoje, assim, as coisas acontecem um bocado também pro meu lado, porque eu fiz muito movimento. Entende? Conversa com fulano, conversa com ciclano. Crie relacionamentos. Na vida a gente precisa. Não adianta você ser um profissional fantástico e não ser bem relacionado. Não funciona. Ah, não conheço. Quer dizer, conheço o trabalho do fulano, mas eu não conheço quem é. Quem é a pessoa? Com quem que eu estou lidando? Entendeu? Então, para mim, também é primordial relações humanas. A gente precisa. Ah, sou tímido. Minha filha vai fazer um curso de oratória. Vai para um teatro, entendeu? Tem que se desenvolver, que senão você vai ficar estacionado. Aí, na zona de conforto, ninguém cresce, né? Ninguém cresce, gente. Nem planta cresce. Então, que dirá a gente, entendeu? Vida é movimento. Essa que é a minha leiturinha aqui final, minha citação final. Vida é movimento e também é preciso ter coragem. Bora arregaçar as mangas. Muito bom, Lígia. Foi uma mensagem, com certeza vai agregar bastante, né? Traz pela experiência que você tem. E às vezes as pessoas que estão começando têm essa dificuldade, não sabe, né? Então, mesmo com medo, se joga que vai dar certo. Vá com medo. Obrigada, Ana. Obrigada aí pelo espaço, pela conversa aí também, tá bom? Eu que agradeço pela sua participação. Obrigada. Quando quiser ter algum tema ou falar alguma coisa sobre as artes, né? Alguma coisa inovadora que você tiver, as portas estão abertas para você também. Tá ótimo. Tá, obrigada. Muito obrigada. Quero pedir para vocês que acompanharam o podcast até agora, para quem ainda não se inscreveu no canal, já se inscreva aí, ativa o sininho para ficar por dentro de todos os episódios, tudo que a gente traz de novidade. E para quem ainda não está seguindo no Instagram, também já corre lá e vai nos acompanhando. Muito obrigada.